Então, o VAC, ele gerou padrões mentais, padrões neurais, e ali começou a gerar quem você é, a tua identidade. E essa tua identidade determina aquilo que você faz. E automaticamente vai determinar aquilo que você tem. Ou seja, aquilo que eu sou, o meu programa interno vai determinar aquilo que eu faço. Os teus comportamentos, os teus hábitos. E isso vai gerar aquilo que você tem. Algumas pessoas querem ter um resultado diferente em algumas áreas, mas como que eu faço para mudar aquilo que eu tenho? Eu preciso mudar aquilo que eu faço. Como que eu faço para mudar aquilo que eu faço? Eu preciso mudar a minha identidade, aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou está determinado pelos meus padrões mentais, pelos padrões que foram estabelecidos por aquilo que eu vejo, por aquilo que eu ouço, por aquilo que eu sinto, por aquilo que aconteceu lá no teu passado. Então, você pode ver que algumas pessoas, até na hora de se comunicar, existe um medo, que é um medo muito grande, que acontece, que é chamado glossofobia, que é o medo de falar em público. Né? Tem pessoas que na hora de falar em público, estão travadas. Elas não conseguem, nem por vídeo, nem ao vivo, com uma pessoa, com 5, com 10, com 100 pessoas. Elas travam, porque alguma coisa aconteceu na infância dela que gerou esse travamento. Isso pode ter sido na escola. Algumas vezes ali que na escola ela se levantou para falar e um amigo riu. E quando aquele amigo começou a rir, aquilo dali gerou uma marca. E o inconsciente dela, ele traz padrões de proteção. Eu vou falar para você. Toda vez que a pessoa tem uma trava em alguma parte do seu sistema interno, é para proteger a pessoa de algum sentimento que não foi tão bom. Então, tem sentimentos que não são bons. Por exemplo, esse de um amigo estar rindo dela, não é bom. E começou um comando interno no inconsciente falando, não fale em público, porque se você falar, você vai estar exposto. E aí você vai poder passar pelo risco de ter alguém rindo de você. Isso você fica pensando? Não. Isso está rodando no teu programa interno. Com relação ao que pode ter acontecido lá atrás. O amiguinho de escola, o amiguinho de igreja, a modelagem de algum amigo. Existem momentos que você está falando e que existem sabotadores mentais, diálogos internos que você escuta como se fossem frases no teu diálogo interno, quando você conversa com você. Tem até um livro chamado Inteligência Positiva, do Shihzad Shamini. Esse livro interessante. Inteligência Positiva. Vai anotando aí vários detalhes que eu estou passando para você, que é bem interessante para completar tudo aquilo que você está vivenciando conosco nessa noite. Esse Inteligência Positiva traz algumas classificações de sabotadores com relação a alguns detalhes que acontecem na tua mente. E vários sabotadores te travam na hora que você está falando em público. Na hora que você está ali se comunicando em público, esses sabotadores vêm e atrapalham a tua performance. Você tem uma pessoa assim que está com as mãos dessa forma. Aí eu estou falando. E daqui a pouco você olha no vídeo, alguém que está aqui dessa forma. Ou se for presencialmente, você olha alguém que está com a mão cruzada. Aí começa a vir um diálogo interno. No momento que você está falando, olha só, ele não está gostando. Aquela pessoa ali está totalmente fechada. Porque ela não está gostando do que eu estou falando. Só que ela pode estar com frio. Ela pode estar com a dor no cotovelo. Ela pode estar com uma situação que não tem nada a ver. Só que o sabotador começa a falar algo que para realmente sabotar você. Para travar você. Então, essa parte da comunicação, do falar em público, é algo que pode ser reprogramado, pode ser atualizado. Nós temos um módulo na pós-graduação chamado módulo STAR, que é para falar em público e fazer apresentações poderosas. Nós trabalhamos a PNL para falar em público e trabalhar esse aspecto da apresentação. E, Estevão, tem como mudar? Poxa, Estevão, com a minha idade, tem como ter uma mudança? Tem como eu ter uma nova realidade? Eu já atendi muitas pessoas, que além de treinador, professor, né, eu também sou mentor e terapeuta. Então, eu dou mentorias para empresários, para pessoas do esporte. Né? Já tem alguns jogadores de futebol que eu trabalhei e fiz atendimentos para mudar alguns padrões mentais, para poder trazer algo novo, porque a pessoa ali, na hora que está jogando, na hora que ela está na ação,
o que está acontecendo no cérebro dela, no programa interno dela, define a produtividade, o desempenho que ela vai ter. Então, teve algumas pessoas que eu já atendi que estavam com padrões que já estavam carregando há 40 anos, há 45 anos, alunos nossos de formações, da pós-graduação de outras turmas, estavam carregando há muitos anos. E sabe qual a informação que a gente acha? Que, se eu estou carregando há 40 anos, eu preciso de mais 40 anos para resolver aquilo. Mas não! Quando você tem a ferramenta propícia, você começa a modificar a estrutura daquele caminho neural e você tem um novo resultado. Isso a neurociência comprova com algo chamado neuroplasticidade. A neuroplasticidade, ou plasticidade neural, é definida como a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura e função em decorrência de padrões de experiência. É uma remodelação dos mapas neurosinápticos, tá? Falando um termo mais da neurociência, né? Então, essa remodelação, ou seja, ela traz uma mudança, remodelar. Você sabe que modelar é você trazer um modelo. Por exemplo, eu modelei e fiz uma massinha do formato dessa caneta. Está aqui, ó. Só que eu posso remodelar e fazer no formato de um avião. Ou seja, modificou a estrutura. Com o mesmo conteúdo que estava aqui, modificou a estrutura. Assim que acontece a neuroplasticidade. É uma remodelação dos mapas neurosinápticos. E acontece uma ressignificação, ou seja, um novo significado para um caminho neural diferente. Então você pode ter esse novo significado para qualquer área, qualquer áreas que eu estou falando com você. E eu já vi pessoas vivendo mudanças em várias áreas, que elas achavam que não era propício, que não era possível. Queriam até, mas não tinha como. E a PNL é a ciência do como. Como que eu faço? Já viu aquela questão da pessoa, poxa, eu queria tanto ter uma inteligência emocional, foi tanto falado nesses últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, de 2010 para cá, a neurociência começou a ser difundida, começou a ter estudos para comprovar com essa era da tecnologia e da comunicação. Tudo isso que a PNL traz desde a década de 70, só que não tinha tecnologia suficiente para poder comprovar. E com a era da tecnologia e da comunicação que nós estamos vivendo, começou a ser comprovado e a neurociência começou a ser difundida. Como que são os bastidores da nossa mente? E hoje é visto que é possível, através da neuroplasticidade, você viver uma remodelação de alguns padrões. Exemplo, procrastinação. Existe um padrão, um programa, um metaprograma. Na PNL nós trabalhamos metaprogramas. Vou até colocar aqui, ó, metaprograma. Metaprograma. O que é o metaprograma? Pessoal, está dando para entender a letra? Eu tive uma pessoa que falou comigo algo bem especial, que uma letra feia é sinal de inteligência, né? Então eu acho que eu sou bastante inteligente, né? Peguei isso como uma crença para mim. Isso é maravilhoso, né? Então, metaprograma. São alguns padrões que acontecem dentro da nossa mente que foram criados ao longo da jornada. Vamos comparar como se fosse o Office e o Word. Quando você abre o Word para poder escrever ali, para você poder escrever aquilo que você está usando para fazer um texto, o Word, você não vê o Office, você vê o Word, mas o Word está dentro do Office. Não tem como você abrir o Word se o Office não estiver instalado. Da mesma forma, acontece metaprogramas dentro de nós. Por exemplo, tem o metaprograma que é chamado ativo e passivo. Esse metaprograma foi instalado dentro de nós, e esse metaprograma, ele é bem interessante, que ele começa a trabalhar e você começa a ver o resultado através da procrastinação. Eu quero trazer algo para você. O cérebro ocupa 2% do espaço do nosso corpo. 2% do espaço do nosso corpo. Só que ele consome 25% da energia de todo o corpo. Então, qual é a tarefa da tua mente? A mente é o cérebro em funcionamento. Quando você abre o cérebro, você não vê a mente. A mente é o termo didático para o cérebro em funcionamento. Então, quando você vê a tua mente, qual é a tarefa dela? Poupar energia. Se algo que ocupa 2% de espaço consome 25% da energia, qual é a tarefa? Poupar energia.
para que o corpo tenha energia. Então o que ele faz? Ele vai te tirar os metaprogramas. A tarefa deles é manter você fazendo o que você faz sempre. Para o quê? Para poupar energia. A motivação é boa. Só que se você não tiver uma atualização no teu padrão, você passa a vida toda fazendo as mesmas coisas. Quando você acorda, depois de meia hora, você pode reparar, se você não for para a tua mente consciente, o inconsciente repete todo o padrão todo dia. Aonde você vai depois que você acorda, o que você faz no café da manhã, o que você faz quando você chega no banheiro, o que você faz quando você entra no carro. Tudo são padrões que estão no inconsciente. E vou dar um exemplo, a procrastinação, existe um padrão mental, um gatilho linguístico que algumas vezes acontece, que eu quero fazer isso, mas aí entra uma palavrinha chamada mais. Eu quero fazer isso, mas eu quero mudar de profissão, mas eu quero voltar a estudar, mas já vem algo para mostrar para você que você não consegue fazer aquilo naquele momento. Já mostra uma circunstância, eu não posso fazer isso agora porque eu tenho outra coisa para fazer. Mas na verdade é um padrão que está tirando você daquilo que é importante você fazer.